tomaram a decisão de se tornar os meus alunos, eles tomaram uma decisão baseada nessa influência, porque eles entenderam que aquilo é o melhor caminho a seguir na vida deles. São 3 as habilidades que formam o tributarista do futuro: técnica tributária, inteligência de negócios com o uso de tecnologia e clientes. Aqui nesse podcast eu vou te mostrar onde deve estar o seu foco, pois quando você foca naquilo que você tem controle, os resultados vêm e duram a longo prazo. O fato é, o futuro já chegou. Ser um tributarista medíocre ou diamante? A escolha é sua. Boa tarde! Está começando mais uma pod live, né? Ou livecast, como vocês queiram, mas esse é nosso encontro semanal, toda sexta-feira às 13 horas. Sempre debatermos aqui um ponto importante, crucial na sua jornada como tributarista do futuro. Então vamos lá, Lelê. E aproveitar, né? Antes de começar, muito bem-vindos todos os nossos diamantes. Eu não tive a oportunidade ainda de dar as boas-vindas. Dizer boas-vindas para vocês, né? O pessoal que entrou nessa turma 7. Gente, tô sentindo que essa turma 7 veio assim, fogo nos olhos. Mas vamos lá começar o nosso episódio aqui pra gente não... sangue de lapidação, né? Veio diamante, tá ali. Mas então tá, gente, vamos começar oficialmente aqui. Sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas também a mais um episódio desse podcast que vocês tanto amam. Com eu, de volta, Letícia, retornei às raízes depois de, né, muitos afazeres aí do lançamento, voltei. Mas então, gente, qual que é o objetivo desse podcast? Aqui nós discutimos as estratégias na sua jornada, isso mesmo, na sua, como um tributarista valorizado. Mesmo partindo do zero e mesmo sem ser advogado ou uma advogada. Porém, se você é advogada também. Mas mesmo sem, tem esses dois, né? Eu sou a Letícia Vitória. E eu sou a Letícia Amaral. E hoje, esse tema... Tenho que dizer que o direct da Lê estava em chamas quando ela perguntou se vocês queriam esse episódio. Então, acho que vocês vão gostar. Negociação e influência, né? Então, bem, nosso querido diamante, hoje o nosso episódio vai ser um bate-papo agradável, né? Como nos velhos tempos, vocês perceberam que estamos como nos velhos tempos? Eu e a Lelê. Mas hoje também nós temos um convidado muito mais do que especial hoje com a gente. Porque hoje nosso tema vai girar em torno de você. Porque, ó, influenciar não é sobre como eu exerço influência ou sobre como a nossa querida aí tributarista do futuro exerce influência, mas influenciar é sempre sobre como nós servimos o outro. Olha só, uma boa lição aí já... Gente, esse episódio está muito bom, muito bom. Já uma primeira lição aí para vocês anotarem. Influenciar é sempre sobre o outro. Lição importante, hein, gente? É sobre como eu posso tornar a vida do outro melhor, né, Lê? Isso mesmo, sempre sobre o outro, né? Então anotem aí, gente. Influenciar é sobre como eu posso tornar melhor a vida do outro. Nunca sobre nós, né? E aí a gente vem, não sei se vem à mente de vocês, mas quando fala influência, né? Hoje no nosso mundo digital a gente já pensa nos influencers, né? Pensamos nos influencers. Mas aí é legal, como a gente vai falar de influência e negociação hoje, é importante parar para refletir no termo influencer. Por que se tornou esse termo influência? Porque são pessoas, né, que por conta da sua exposição acabam influenciando na tomada de decisão de outras pessoas. Se a gente for pensar, você vai pensar, quem que é aquele influencer, né? Aquela pessoa que influencia a sua tomada de decisão. Muitos vão dizer, Letícia, você tem influenciado a minha tomada de decisão para que eu possa seguir a carreira de tributarista de inteligência de negócios. E de fato, por que eu fui influenciando? Porque ao longo desses 2 anos que estamos aqui nesse podcast, então 1 ano e meio mais ou menos, mas esses 2 anos de exposição digital em que eu venho falando da carreira do tributarista do futuro, da carreira do tributarista de inteligência de negócios, falando como que é uma carreira que pode auxiliar a vida de vocês, como eu venho exercendo influência e como eu venho ensinando. Na verdade, essa influência parte por quê? Porque eu venho compartilhando conteúdo com vocês, eu venho expondo
as dores que eu vim passando ao longo da minha jornada, o que eu tive, as lições que eu aprendi para chegar onde eu cheguei e venho compartilhando isso com vocês. Então vocês acabam sendo influenciados, não porque eu só estou falando que eu sou o supra-sumo, né? A última bolacha do pacote. Sigam o que eu falo, gente. Sou incrível. Não, mas é porque não eu compartilho muito com vocês, eu gero essa conexão, vou compartilhando com vocês o que eu aprendi. E isso faz com que muitos, né, os que estão aqui sempre, os que tomaram a decisão de se tornar os meus alunos, eles tomaram uma decisão baseada nessa influência, porque eles entenderam que aquilo é o melhor caminho a seguir na vida deles. Então, muitos dos diamantes que estão aqui, que já estão na jornada do tributarista de inteligência de negócios, passaram por esse processo. Que muitas vezes não foi da noite para o dia. Vocês começaram a me acompanhar, ver o que eu falava. E não só o meu conteúdo técnico. Olha que interessante. Vocês não tomaram a decisão de se tornar meu aluno ou de passar a acompanhar o meu conteúdo só porque eu falo do conteúdo técnico, só porque eu abordo o conteúdo técnico de uma forma que gerou confiança em vocês. Não, mas também porque eu compartilho um pouco da minha jornada, dos meus erros, dos meus acertos, compartilho um pouco do meu lado pessoal, principalmente eu compartilho muito dos meus valores. E a maioria de vocês se conecta com os valores. Então, quando eu falo de moralidade, de ética, do tributário, mas sempre, né, calcado nessa questão da moralidade, da ética, da licitude, vocês se conectam com esses valores. Fala, poxa, eu quero ser um profissional assim, ético. E eu, ao mesmo tempo que vocês se conectam comigo, outras pessoas não vão se conectar comigo. Porque não trouxe aquela similaridade. Porque às vezes eles não compartilham dos mesmos valores. E acontece também que ao longo da jornada, muitas pessoas antes se familiarizaram e deixaram de se familiarizar. É normal. Mas a influência, gente, é porque eu sempre estou, principalmente é porque a gente está se comunicando, se relacionando e porque estou ouvindo vocês. Então, se vocês, os que me acompanham pelo Instagram, pelos stories, a gente está sempre fazendo perguntas, sempre coloco ali um conteúdo com pergunta para querer ouvir vocês, para enquetes. Né? Então, isso vai gerando influência. Isso vai, porque eu vou ouvindo vocês. E daí o que eu faço? Trago conteúdo alinhado aos anseios de vocês. Então, nunca é só sobre mim. Nunca é só um conteúdo que eu goste, algo que eu acho. Não, é porque eu trago conteúdos que fazem sentido na vida de vocês. Ontem, quando eu comecei a compartilhar esse tema da negociação e da influência nos stories do meu Instagram, eu fiz sem ter decidido o tema do podcast. Na verdade, não tinha um tema ainda. E eu fiz por quê? Porque eu estou fazendo um curso justamente sobre negociação e influência. Eu já fiz alguns cursos, né, sobre parte de business, de gestão, de negociação. Então, todas aquelas soft skills que eu sempre trago aqui para vocês, que são fundamentais na construção de profissionais valorizados, eu tô sempre me capacitando nelas. Então, eu tô fazendo um curso e assim como eu falo para meus alunos, o que vocês aprendem, compartilhem, eu faço mesmo. Então, eu tô aprendendo e tô compartilhando com vocês. E aí, Isso, ao mesmo tempo, é um valor que também as pessoas se conectam. Olha como tudo tem a ver ali com negociação e influência. Pois é, e aí, o que eu fiz? Eu perguntei para vocês, calma aí, eu quero saber o quão faz sentido eu trazer um conteúdo desse. Eu perguntei, deixa eu ver como que vai ser a reação. E até hoje de manhã tinha gente mandando foguinho lá. Sim, é isso. Gente mandando foguinho falando que queria um conteúdo. E foi por conta disso. Ah, Letícia, mas você tem um diploma em negociação e influência? Não, gente, eu não tenho. O que eu tenho? Muita prática profissional, erros e acertos e estudo. Fruto de muito estudo e implementação. Então, tudo que a gente vai falar hoje aqui nesse episódio do podcast vem por conta dos estudos, mas principalmente pelo que eu venho colocando em prática. Junto com o IBPT Educação, minha empresa, né, o IBPT Educação, e também nos escritórios, tanto com mais força na DAM, na Deu de Amaral Advocacia Empresarial, porque eu sempre falo para quem me acompanha, é um escritório mais novo, é um escritório que o nosso foco de formar carteira de clientes é maior.
do que lá na Amaral Yazbek, em que eu também tenho que negociar o tempo todo, tenho que negociar com novos clientes, tenho que negociar com os clientes, tenho que negociar com a equipe, então a gente está o tempo todo negociando. E eu, como exerço uma posição de liderança, eu sou líder, eu sou sócia, eu sou vice-presidente, eu sou CEO, então ainda mais importante é desenvolver técnicas e habilidades de negociação que formam também um bom líder e um líder que inspira, né? Inspira, influencia da forma positiva e não lidera pelo medo ou lidera até por outras funcionalidades. Então, isso sempre que eu venho trazendo, venho aplicando, e por isso que eu achei importante a gente trazer esse tema aqui do podcast, porque ao longo da jornada de vocês vão estar sempre tendo que negociar, em diversas situações, tá? Sempre. E pensar, né, Lelê, a gente negocia não só em questões profissionais, a nossa vida pauta, né? Não, isso que eu ia falar agora. Esse episódio do podcast é muito, muito importante. Por quê? Que nem a Lei ia falar agora. Nós estamos negociando e principalmente influenciando sempre. 24 horas por dia. Estamos sempre tomando decisões, influenciando pessoas tanto para o bem quanto para o mal também. Só que quando a gente consegue pegar esse negócio do dia a dia que a gente está fazendo sempre e colocar estratégia para que ela esteja alinhada com o nosso objetivo, tanto vida profissional quanto, né, a pessoal, muda totalmente quando a gente coloca estratégia nas coisas dos dia a dia, né? E por falar nisso e também por falar em stories, né, que a Lê falou, eu vi nos seus stories hoje, Lê, acordei e vi ali, que você comentou que nós normalmente tomamos cerca ali de 35 mil decisões por dia. É isso mesmo? Conta aí pra gente de onde que você tirou essa informação. Pois é, eu também fiquei assustada com esse número. 35 mil decisões por dia, gente, é coisa pra caramba. Mas é um estudo que... esse dado veio do curso que eu tô fazendo de negociação e influência, e daí eu fui pesquisar, e foi uma pesquisa, né? Foi um estudo mesmo feito pela Cornell University dos Estados Unidos, em que eles estavam analisando, né? Estavam analisando a tomada de decisões, negociação, e fizeram uma pesquisa e chegaram ao número de que inconscientemente, tá? Não é de forma consciente, o ser humano médio toma 35 mil decisões por dia. E só relacionado à comida, escolha de comida, nós tomamos, em média, 226,7, né? O número preciso ali que traz na pesquisa, 226,7 decisões sobre escolha de comida. Só que isso a gente vai fazendo no automático, o nosso cérebro não para pensar, agora eu estou fazendo essa decisão. Tem decisões que são mais, né, decisões que são mais conscientes. Por exemplo, ontem, quando eu tomei a decisão de fazer um episódio de podcast sobre negociação e influência, foi uma decisão consciente, passou por um processo. Mas e quantas decisões eu tomei ao longo do dia que eu nem parei para pensar? Decisão de, sei lá, acordar, tomar um copo d'água, escovar o dente, dar bom dia, tudo... Ir para um lado ou ir para o outro. Pegar o celular, o que eu vou ver no celular, vou ver uma notícia, vou abrir o Instagram, vou ler um texto da Bíblia, o que eu vou fazer? Então, tudo são decisões que a gente toma e ao longo das 24 horas que temos, chegamos a esse número de 35 mil decisões por dia. E é importante a gente ter isso em mente, por quê? Porque a partir desses dados, os cientistas, eles vêm estudando cada vez mais a chamada neurociência, né? Toda a nossa parte neurolinguística, neurocerebral aqui, para entender melhor como que funciona o comportamento humano. Né? E a partir do momento que a gente entende como funciona o comportamento humano, nós podemos, como você falou, Lelê, agir com estratégia. Né, com estratégia. Letícia, isso quer dizer que utilizando essas técnicas eu vou estar enganando o outro, eu vou estar trapaceando, vou estar manipulando? Não quer dizer isso. E até o termo influência, claro que a gente pode exercer influência para o lado negativo, podemos, né? E a gente vê os meus alunos ali, logo que entram no FTF, na primeira aula ali, eu já falo para eles ouvirem um episódio do Resumo Cast, em que fala da questão da inteligência de negócios para o mal.
né, da questão de como os dados, o algoritmo, né, principalmente olhando redes sociais, pode influenciar para o mal. Então, sim, a influência ela pode ser exercida por mal, mas não é sobre isso que a gente está falando aqui. A influência, ela deve ser, se a gente está querendo, né, como eu sempre falo, nosso propósito maior como tributarista de inteligência de negócio é promover o desenvolvimento econômico. Então, promover o desenvolvimento econômico do Brasil, algo positivo. Então, a gente tem que exercer essa influência de forma positiva. E aí, exercendo de forma positiva, como estratégia, a gente vai estar o quê? Acelerando, né? Vamos pensar, acelerando o bem-estar do outro, porque é o que a gente começou aqui. A influência não é sobre mim, é sobre o outro. Então, vamos pegar aqui, né, um exemplo recente. A gente fez o curso do Matrix, tá? O curso gratuito do Matrix. E sempre antes de uma abertura de uma das turmas do FTF, a gente faz um evento gratuito. A gente faz. Tem estratégia nisso? Tem. Tem estratégia de influência e de negociação? Tem estratégia de influência e de negociação. Mas eu tô causando mal para as pessoas? Não, ao contrário. Tô causando um baita de um bem para quem vem assistir tanto o evento gratuito e um bem maior ainda para quem decide entrar no FTF depois. E é muito legal também destacar que mesmo independente de ser influência, é apenas uma influência, como ela falou ali do evento que a gente faz. A gente não vai na sua casa te ameaçar e falar, você tem que entrar no curso porque vai fazer bem, bem, bem. A gente influencia, mostra a realidade, fala toda a realidade e a pessoa que decide. Então a gente está falando sobre isso, entendeu? Uma influência para o bem, realmente. A gente influencia de forma positiva. Como que o tributarista exerce influência, né, no seu dia a dia, no cotidiano da carreira do tributarista? De diversas formas também. Desde da formação da autoridade, como a gente sempre fala, né, da importância do tributarista valorizado, de ele se preocupar com a construção da sua autoridade, como ele vai prospectar clientes, como ele vai se relacionar com os clientes dele, como ele vai se relacionar com seus parceiros, como ele vai se relacionar com a sua equipe. Tudo isso envolve negociação. E se você quer levar a uma boa negociação, você tem que exercer a influência positiva. Então, ao longo da carreira do tributarista, são diversos os momentos, assim, vou dizer que é praticamente o nosso cotidiano está girando em torno de negócios, de negociações, né? Seja para nós, para o nosso negócio, para o negócio do nosso cliente, para a saúde da nossa equipe, a gente está o tempo todo negociando. Então é importantíssimo a gente entender as estratégias por trás das técnicas de negociação, para primeiro que a gente consiga atrair os clientes, consiga conquistar esses clientes, fazer com que eles de fato se tornem os nossos clientes, e depois para que a gente consiga servir esses clientes da melhor forma possível. Então, é um tema super, super importante. Muito, muito relevante. Então, a gente já viu aqui, Lê, que isso realmente é um tema muito importante, que nós não vamos falar aqui sobre negociar, influenciar para o mal, sempre para o bem, o pessoal acho que já entendeu isso, mas assim, como que a gente pode fazer isso de um jeito estratégico, alinhado ali com o objetivo do pessoal que está ouvindo aqui, assistindo a gente aqui? Tem alguma técnica que pode influenciar o outro a tomar alguma decisão que também favoreça a gente? Então, desde que eu comecei a estudar sobre marketing, vendas, de forma mais profunda, por que eu fiz isso, né? Para quem está chegando agora, eu precisei fazer isso a partir do momento que eu quis empreender. Então, a partir do momento que eu quis empreender, quis ser dona do meu próprio negócio, eu obrigatoriamente tive que desenvolver outras habilidades que até então eu não tinha. Então, lá em 2018, quando eu abri o IBPT Educação, eu penei muito no começo, por não conhecer tantas técnicas de marketing e vendas. Então, eu tive que estudar, tá? Tive que fazer diversos cursos aí. Uma das primeiras pessoas com quem eu comecei a ser influenciada do modo positivo sobre marketing, vendas, negociação, foi o Flávio Augusto. Flávio Augusto, fundador do Grupo Wiser, uma pessoa assim que eu super admiro. Ele está no Geração de Valor, né? O perfil no Instagram dele é Geração de Valor. E foi ele que
foi a primeira pessoa que eu ouvi falar como empresário de sucesso da importância de você compartilhar as suas experiências adquiridas, de você influenciar as pessoas pelo que você já passou, como você pode ensinar o outro pelas suas experiências. Foi a primeira pessoa que eu, Letícia, ouvi falar. Então, que me ensinou isso. E aí, depois disso, eu vim fazendo diversos outros cursos, né? Tanto de marketing como de vendas. Recentemente, estou fazendo o curso do Vende-se também, que é com o Flávio Augusto e com o Caio Carneiro. Curso muito bom também. E, gente, né, por conta disso, meu diamante, se eu preciso também, no meu dia a dia, conquistar clientes, fazer meu negócio prosperar, eu preciso cada vez mais entender essas técnicas para que eu não haja tanto na intuição. Porque a gente pode agir na intuição? Podemos, só que assim, a chance de errar é maior, né? Pode ser que a gente acerte por sorte, né? Por sorte. Um tiro no escuro, né, galera? Exatamente. Às vezes, assim, a gente acerta, mas a gente não sabe por que a gente acertou se a gente não tiver uma estratégia. Né? E se você acertar e não souber o porquê acertou, como é que você vai repetir para acertar de novo? Exatamente, como que repete? Então, sempre que a gente vai para o nosso campo de batalha, sempre falo para os alunos entrar no campo de batalha, vá para o campo de batalha de forma estratégica, tá? Sempre medindo os seus passos, sabendo por que você está fazendo daquela forma, para você poder depois entender por que deu certo ou corrigir caso tenha dado errado. Né, entender, intensificar ou se errar, corrigir até que dê certo. Abre aspas, o que nós fazemos aqui dentro do Tributarista do Futuro, aqui dentro do marketing, aliás, né? Exatamente. Então, a equipe de marketing, assim, é uma eterna aplicação de estratégias novas, de coisas novas para ver o que funciona, para vocês terem noção, agora a gente abriu o carrinho, né, e fechou o carrinho da 7ª turma do FTF. Gente, o tanto de planilha que estamos fazendo, vocês não têm noção. De todas as formas possíveis. Cobrando, né? Pessoal, já fizeram isso. Bora, mas é muito necessário. Exatamente, é muito necessário, porque lá, quando a gente tem tudo alinhadinho com estratégia, a gente consegue ver, poxa, essa estratégia a gente aplicou, não deu certo, a próxima, esquece. Essa aqui aplicou e deu muito certo, vamos repetir numa dose maior, entendeu? Então é muito importante a gente ter isso de um jeito estratégico. E vamos lá, gente tá falando de influência positiva e negociação. Então, assim, primeiro ponto, toda negociação, ela precisa ser uma negociação boa. Mas precisa ser boa para quem? Para mim? Não, precisa ser boa para os dois lados. Lembra, a gente falou lá no começo, de influência sobre o outro, não é sobre nós. Então, a negociação também. Negociação, ela precisa partir do princípio do ganha-ganha. Ela precisa ser boa para os dois lados. Por isso que existem diversas técnicas para que a gente possa chegar nesse ganha-ganha, tá? Então, a principal técnica é a técnica da empatia. Então, você precisa se colocar no lugar do outro, entender o momento que ele está passando, por que ele está passando, para que você possa auxiliá-lo a tomar uma decisão que seja boa para ele e que seja boa para você. Então, vamos concretizar isso numa etapa de prospecção de clientes. Então, você está começando a sua carreira de tributarista, está iniciando o seu negócio e você precisa ter clientes, formar a sua carteira de clientes. Tá? Então você vai chegar vomitando o teu produto, no nosso caso não é produto, é serviço. Você vai chegar vomitando o seu serviço na cara do seu potencial cliente? Não, você não vai chegar vomitando. O que você vai chegar no primeiro momento? Gerando empatia, criando pontos de conexão, conversa. Né? O passo número 1 de uma negociação é saber ouvir o outro. Então, para que você possa auxiliar o seu potencial cliente, por mais que você tenha ali, você esteja começando com um serviço específico, tá? Então, eu sempre falo para vocês o nosso querido abre alas do Tributarista do Futuro, que é o Compliance. Então, por mais que você esteja hoje se treinando para ofertar o serviço de Compliance, você vai chegar vomitando o serviço de Compliance? Não, você vai chegar conversando, entendendo o momento pelo qual o seu potencial cliente está passando. Com quem você está se comunicando, né? Nós prestamos serviço para pessoa jurídica, mas nós nos relacionamos, né? A negociação é com uma pessoa física. Por isso que a nossa conexão precisa ser com a pessoa. Então, quem é aquela pessoa? Qual é o cargo que ela ocupa dentro da empresa? Qual que é a realidade que ela vive ali? Então, tenta... As dores, os desejos, muito importantes. Por isso que eu sempre falo que antes de qualquer reunião de prospecção,
a gente precisa fazer a nossa lição de casa, o nosso dever de casa, que é o quê? Mapeamento do potencial cliente, mapeamento do prospect. Eu ensino isso para vocês, tá? O passo a passo para vocês mapearem o prospect. E a partir desse mapeamento, você vai conseguir entender melhor sobre o seu prospect, entender quais são as possíveis dores que ele tem, os possíveis anseios e gerar o quê? Gerar assuntos que podem se conectar. Porque um dos pontos, assim, altos de uma boa negociação é essa conexão pela similaridade. Então, quanto mais uma pessoa é similar, vocês encontram pontos em comum, mais chances vocês têm de chegar num acordo, tá? Então, é importante você ir com essa lição de casa em mente. E aí você vai ouvir, vai se conectar, vai de repente pensar, mas de onde que tá falando? Eu conheço alguém desse lugar que essa pessoa tá falando? Lembrar de repente, pessoas, eu tava conversando, foi ontem? Não, foi quarta-feira. Tava fiz a primeira reunião de apresentação com um potencial cliente. E esse potencial cliente é de um estado em que eu tenho colaboradores da minha equipe que vieram desse estado. Poxa, que legal, bacana, eu não conheço o seu estado, mas olha, tem 3 pessoas da minha equipe, no caso, né? 3 pessoas que já passaram aqui pelo meu time, que são aí do seu estado, falam muito bem e tal. Gente, você já gerou, né? Fez aquela conexão inicial. Então, isso é muito importante para você ir gerando uma influência positiva e vendo que você se importa, tá? Então, a primeira estratégia em toda negociação é a geração da empatia, tá? Então, nessa geração da empatia, você pode, além de encontrar pontos de conexão, pontos de similaridade, você também pode abrir experiências pelas quais que você passou, tá? Ou que você sabe que algum cliente seu passou, que mostrem uma certa vulnerabilidade. Por exemplo, a gente lida com o tributário, tá? O tributário é um ponto muito sensível para as empresas. Muitas empresas, e principalmente aí empresas de menor porte, que estão agora sentindo a dor do crescimento, e a dor do crescimento exige que elas regularizem a sua parte tributária, muitas vezes profissionalizem os seus procedimentos internos. Isso gera muito medo mesmo do que está por vir e tal. E aí você pode mostrar uma vulnerabilidade ou algo que você já experimentou na sua vida ou que sabe de alguém próximo que já experimentou. Olha só, então, pois isso aconteceu com o negócio do meu tio. Poxa, o meu tio também, o negócio dele cresceu muito rápido, ele não estava estruturado, ele acabou cometendo muitas falhas ao longo do processo, mas nunca é tarde para corrigir. Então, ele conseguiu corrigir, conseguiu contar com o meu apoio, a gente foi lá, organizou os procedimentos fiscais da empresa dele, ele tinha um passivo tributário, a gente ajudou. Então, você mostra pontos de vulnerabilidade, mas que não são pontos que causam insegurança no seu interlocutor, entendeu? A vulnerabilidade não é uma insegurança, algo que vai tirar a confiança, não, é o contrário, é algo que vai potencializar a confiança que aquele potencial prospect tem no seu negócio. Então você pode... É muito importante a gente ter em mente que ser vulnerável não é ser fraco. É muito diferente esses dois, né? Porque, por exemplo, veio um gatilho aqui na minha mente de um vídeo de uma menina, queria muito lembrar o nome dela. Depois, se eu lembrar, eu até jogo nos stories. Eu falo pra ela colocar esse vídeo nos stories, porque ele é um Reels muito bom. Ela falou sobre assim, ser vulnerável não é ser fraco. Então, sempre quando eu for expor, eu não sei se ela estava falando para os clientes, acho que ela estava falando como uma influencer, realmente. Quando eu exponho algo para me conectar, ou algum erro que eu fiz, algo que eu não gosto que eu fiz no passado, e eu me exponho, eu tenho que ter certeza que não que esteja resolvida essa questão para mim, mas que esteja resolvido o suficiente para que se alguém venha falar sobre esse assunto, não venha me machucar, não me machuque. Então, é a mesma coisa a gente aplicando ali para um cliente, né? Então, ter essa vulnerabilidade, mas lembrar que não é a mesma coisa que ser fraco, né? Exatamente, não é a mesma coisa que ser fraco, não é algo que você vai trazer uma insegurança para o seu interlocutor, né? Então, vamos pensar no processo de prospecção. Você não vai falar uma vulnerabilidade que você afundou a empresa do teu cliente. Uma vez eu
fundei lá em 2015. Que babado! Contratada para fazer uma impugnação do auto de infração, mas eu perdi o prazo. Não é esse... Eu perdi. Ai, gente, esqueci. Mas assim, mudei. Isso, né? Isso é fraco. Não é esse tipo de vulnerabilidade que estamos falando, tá, gente? São vulnerabilidades mais no sentido de lições que você trouxe positivas e que vão auxiliar a vida do seu interlocutor. Então, vai agregar na vida dele, tá? Esse tipo de vulnerabilidade que gera empatia, tá? Então, assim, dentro da empatia, a gente tem a técnica do rapport também, que é uma técnica que vem das diversas técnicas de negociação, em que o rapport é justamente isso, você identificar, por meio da escutativa, pontos de conexão, pontos de similaridade, que você possa utilizar eles ao seu favor para conquistar a atenção e para conquistar a confiança do teu interlocutor, tá? Então, essa técnica do rapport, ela faz com que você, utilizando ela, você transmita confiabilidade, tá? O seu interlocutor, ele vai se conectar mais a você, vai passar a confiar mais em você, tá bom? Um exemplo, depois eu vou falar um pouquinho mais de exemplos, mas só para pegar a questão do rapport. Então, eu estava atendendo uma potencial cliente, hoje ela já é minha cliente, mas foi bem recente, foi na semana passada isso. Eu conheci ela num ambiente de networking em comum, ela tinha uma necessidade, me indicaram o meu nome para ela, a gente fez uma reunião de apresentação, e ali na reunião de apresentação, quis saber um pouquinho mais dela, do negócio dela, de onde ela estava, e aí eu comentei, olha que bacana, eu tenho um cliente aí na sua cidade. Ela, ai, que legal, um cliente. Eu falei, eu atendo tal dele. Nossa, também já foi meu cliente. Puxa, super conheço tal essa empresa e tal. Eu falei, você conhece fulano? Conheço. Eu falava direto com ele. Ele era o meu cliente, assim, no meu atendimento. Olha só. Então, ele também é. E aí, olha a baita conexão que faz, né? O baita rapport que a gente... Poxa, qualquer coisa ela vai lá e pergunta pro fulano se eu sou uma pessoa confiável. Mas isso não foi nem necessário, porque isso gerou uma conexão tão grande que naquela mesma reunião a gente já fechou o negócio. Porque gerou uma conexão muito boa, passei uma confiabilidade, porque eu já atendi alguém que ela conhecia, para quem ela também já tinha trabalhado. Então foi algo bem positivo, utilizando-se a técnica do rapport, tá? Tem uma outra técnica também, que também vai para esse lado da conexão, esse lado da empatia, esse lado de gerar a confiança no nosso interlocutor, que é a técnica do espelhamento, tá? Então, a técnica do espelhamento é justamente nós identificarmos a forma de se vestir, a forma de se gesticular, a forma de se movimentar do nosso interlocutor e nós, de forma estratégica, repetirmos a mesma situação. Então, por exemplo, se eu sei que o meu potencial cliente, e quem usa muito, muito bem essa técnica do espelhamento é o Carlos Pinto. O Carlos Pinto o Beto. Ele é meu sócio, diretor do IBPT também. E o Carlos... Aliás, a gente tem que chamar ele para um podcast, né? Já chamei, mas ele não pôde... verdade. Vai vir no podcast também. E o Carlos, ele é um negociador nato, né? Tá o tempo todo negociando. E um vendedor nato também, inclusive. E, por exemplo, ele, no negócio dele, no escritório dele, ele também é advogado, tem escritório de advocacia. No negócio dele, ele quer... O perfil de cliente ideal para ele são empresas de tecnologia e startups. Então, como que se porta o empresário da startup? O empresário da startup normalmente é alguém jovem, é alguém despojado. Então, faria sentido para o Carlos Pinto, cujo objetivo dele é atender esse perfil de público, se vestir como um advogado totalmente formal, totalmente das antigas, terno, gravata,
postura, linguajar, Rebuscados. para atender esse tipo de público, não faz sentido. Ele não vai se conectar com esse público, ele não vai ter êxito nesse tipo de prospecção. Então, ele utiliza a técnica do espelhamento e ele é o quê? Vocês vão ver o Carlos Pinto tá sempre de calça e camiseta, tá sempre com a barba por fazer, o cabelo meio bagunçado. Então, né, fala de um jeito totalmente informal, porque Ele se conecta. É esse tipo de público que ele quer atrair. Ele não quer atrair os grandes, né, os executivos de grandes corporações que são formais, que têm... Não é, porque se ele quisesse atrair esse perfil de público, ele estaria se portando de uma forma diferente. Por isso, gente, que também, quando a gente vai pensar em negociação, também a nossa postura, a nossa imagem, a nossa vestimenta, a nossa linguagem verbal e não verbal exercem total influência em atingir os nossos resultados, tá? Então, pode falar, Lelê. Achei muito legal você puxar esse ponto. Até eu lembrei de um ponto que eu acabei comentando. Se vocês não ouviram, aliás, um podcast muito bom que a gente fez com a Gi parceira aí da Lê, na Deu de Amaral Advocacia. A gente falou sobre empreendedorismo. E é muito, muito importante, gente. Olha, quando a gente fala que é importante, é porque é importante mesmo. Conheçam a sua persona, conheçam. Tracem ela e conheçam tudo sobre ela, até nos mínimos detalhes. Letícia, eu não sou do marketing. O que é persona? Persona é o seu cliente, basicamente isso. Com quem que você quer falar? Quando você produz seu conteúdo no Instagram, você como tributarista, com quem que você está falando? Aí coloca lá uma listinha. Gente, nem demora tanto essa listinha. E é primordial para o negócio de vocês e para qualquer conteúdo que vocês forem produzir. Idade. Eu estou falando com pessoas, eu quero atingir pessoas de 35 a 45 anos. Coloca lá. Homens e mulheres, ou dois. Aonde que eles moram? Como que eles se comunicam? O que a Lê falou ali. Eles são pessoas mais informais? São pessoas mais formais? Então, tudo isso, até costumes do dia a dia, o que eles gostam de fazer no tempo livre. Tudo isso parece besteira, né? Eu também, quando eu entrei aqui no marketing, eu fiquei, gente, pra que isso? Mas é muito importante. Porque você gera essa conexão e você entende e começa, a partir do momento que você entende eles, você vai explicar o seu serviço de um jeito que eles vão entender. E que vai fazer toda a diferença na tomada da decisão lá na frente, né, Lê? Sim, e faz diferença também, gente, no valor, tá? No seu valor. Por exemplo, se você quer atingir... Vamos pensar, se você quer atingir um perfil de cliente, que é um perfil de cliente... vamos pensar, um perfil de cliente mais endividado, um perfil de cliente que não tem muito controle financeiro. Saibam que esse cliente, esse perfil de cliente, ele vai tender a negociar preço e vai tender a ser inadimplente. Então, às vezes, você não quer conscientemente atrair esse tipo de cliente. Às vezes você quer atrair o cliente que está com o negócio prosperando, ele vai sair do simples e vai ter que migrar ao regime, você quer auxiliar no planejamento tributário, você quer atender uma grande empresa, só que você está se comunicando, e a comunicação, lembre-se, verbal e não verbal, de uma forma errada. Então, se você quer se comunicar, e olha só, a tua vestimenta conta, a forma que você fala conta para a tua precificação dos teus serviços. Porque às vezes você está passando uma imagem em que o cliente ele acha que ele vai te ganhar no preço, na barganha. Porque você está passando essa imagem para ele. E também... Mas não é o que você quer, né? E não é o que você quer. Você quer ser alguém valorizado. Você quer falar, não, a minha hora custa caro porque eu entrego o resultado. Então, se comunique por inteiro dessa forma. Para que a sua negociação chegue nesse objetivo. Tá? Então, isso é um ponto bem importante também. A forma que você se comunica vai refletir até na tua valorização dos teus serviços. E você atrair o cliente certo para pagar o preço que você deseja também, tá? E tem uma última não, né? Que a gente vai conseguir abordar hoje, porque são várias estratégias, né, de negociação e influência. Mas tem uma outra estratégia que eu quero trazer aqui para vocês também, que são os gatilhos mentais.
Eu amo essa, gente, de paixão, minha preferida. Os gatilhos mentais, eles estão muito conectados ao PNL. O que é PNL? Programação Neurolinguística. Por quê? Porque a partir do momento que a gente entende que nós temos 3 tipos de cérebro, que é o cérebro mais primitivo, que é o reptiliano, que é o cérebro que age por impulso, que age no sentido de se defender, de preservar a vida, nós temos um cérebro que ele é totalmente emocional, né, que é o sistema límbico, que ele é totalmente emocional, que ele age por emoção, com base na emoção, e nós temos um cérebro que ele é totalmente racional, que é o neocórtex. Nós precisamos identificar qual que é o primeiro, na tomada de decisão, qual lado do cérebro vai ser acionado primeiro? O reptiliano, porque ele é o instintivo ali, né? Ele é o do sentido da sobrevivência. Depois o emocional. E por último, o racional. Então a gente tem que ter assim, as pessoas, elas tomam a decisão com base na emoção, justificam com base na razão, mas a tomada de decisão é emocional. Então, se eu já agir com empatia, gerando conexão, utilizando as técnicas do rapport, espelhamento, eu vou facilitar a tomada de decisão pela emoção. E tudo bem que depois ela justifique. Não, eu tô pagando, sei lá, R$1.000 a hora de consultoria com a Letícia, porque eu entendi o valor que ela tem e o quanto ela vai agregar no meu negócio. Aí é a justificativa racional, mas na verdade ele tá pagando porque se comunicou comigo, porque a gente gerou um ponto de conexão, porque eu paguei confiabilidade para ele, e ele só vai justificar, não, mas tá assim, pelo que ela vai entregar, tá razoável pagar R$1.000 a hora. Por isso que... Pode falar, Lelê. E essa ponto de conexão que você falou é muito, muito importante. É primordial, realmente. Eu ia falar isso antes, tinha esquecido. Agora você falou, me deu gatilho, eu lembrei de volta. Uma das coisas que eu aprendi, que eu achei muito legal, aprendi com você e com o Gilberto. Acho que foi não tinha podcast nessa época, foi uma live que vocês fizeram. Que quando você tem a conexão, desde ali do primeiro contato que você tem com o seu cliente, você gera uma conexão, tem um papo, tenta achar pontos em comum. Quando você faz o seu dever de casa e percebe, por exemplo, essa pessoa aqui tem filhos, eu também tenho filhos. E aí a gente acha um ponto em comum, mesmo que seja um ponto que não tenha a ver com o serviço em si que você vai prestar. Gerou a conexão, tem uma amizade, acontece um negócio que não tem dinheiro que pague, gente. Não tem honorário que pague. O cliente, ele passa por alto os erros. Gente, vocês têm noção do que é ter um cliente que vai passar por alto os seus erros? É claro que a gente está dizendo aqui, gerei conexão, vou fazer de qualquer jeito porque ele vai passar por alto. Não. Mas assim, todo mundo comete erros. Todo mundo comete erros. E ainda mais no tributário, que é um assunto mais complexo, né? E vai acontecer erros, mas quando você tem uma amizade com a pessoa, vocês podem ver assim pela vida pessoal de vocês. Amigos, aconteceu alguma coisa, um amigo você queria ir muito num lugar, ele também falou, ele fala, desculpa, não vai dar mais pra ir. Você vai deixar de fazer amizade com ele? Não. Vocês têm uma amizade, vai passar por alto. É a mesma coisa com os clientes. Então, a conexão, ela tem um valor muito grandioso. E a gente espera muito que vocês entendam isso e apliquem, né? É bem bom você ter tocado nesse ponto, porque o cliente, ele vai se manter nosso cliente se a gente estiver constantemente entendendo as dores, os anseios, se conectando com ele. Porque é isso que a Lilia falou. O cliente, vamos pensar, ele é a peça mais importante, né, para o nosso negócio. Porque o cliente, primeiro, que vai fazer com que o nosso negócio tenha uma segurança financeira, que vai ser responsável por nos dar experiência, que vai ser responsável por abrir as portas para outros potenciais clientes. Então, cuidar muito desse cliente, muito bem desse cliente, gerar sempre estar sempre nutrindo esse elo de conexão é fundamental. Tá? Porque aquele acontecer que a gente vai errar, né, Lelê? Acontece, gente. Sim, não é intencional, mas acontece, somos seres humanos. E quanto mais conectados, assim, quanto mais a gente já tiver também entregue de resultado para esse cliente, mais ele vai passar por alto isso. E aí, voltando na questão dos gatilhos mentais, então, os gatilhos mentais realmente são o que desperta no nosso cérebro essa emoção.
né? Essa emoção que vai acelerar a tomada de decisão do nosso interlocutor. Aqui eu falo interlocutor porque pode ser qualquer pessoa, né? Pode ser nosso marido, nosso filho, pode ser nosso potencial cliente, parceiro de negócio, nosso colaborador. Então pode ser qualquer pessoa, interlocutor, com quem a gente está ali, vamos pensar, está negociando. Então o gatilho mental, ele é um acelerador da tomada de decisão. Quais são Existem diversos gatilhos mentais, tá? Vou colocar alguns principais aqui. O primeiro é o do porquê. Sempre que a gente está pedindo alguma coisa, coloque o motivo. Por que você está pedindo aquilo? Tá? E aí, né, nesse curso que eu estou fazendo, eles citam esse exemplo. Em outros cursos que eu já fiz também citavam o mesmo exemplo. Foi uma pesquisa que foi uma experiência que foi conduzida. Eu não lembro por qual universidade, gente, não sei se foi pela Harvard, não me lembro assim de cabeça. Mas fizeram uma pesquisa de uma fila, né, para tirar xerox. Vamos pensar, uma pesquisa antiga, né, porque hoje nem tem muito xerox, né? Mas uma fila de pessoas para tirar fotocópia, para fazer um xerox. E tinha uma fila grande, uma pessoa que tinha 3 folhas só para fotocopiar. E daí, uma pessoa que era um ator, no caso, né, alguém estava fazendo só para fazer esse experimento. Aí, na primeira situação, ele só falou o seguinte, eu só tenho 3 folhas, posso fotocopiar? Aí deu lá um percentual de pessoas que falaram sim, percentual que falou não. Na segunda situação, ele falou o seguinte, olha, eu só tenho 3 folhas, eu posso passar na sua frente para fotocopiar porque eu estou com muita pressa. Ele usou a palavra porquê, o gatilho mental do porquê, porque eu estou com muita pressa. Usou o porquê. É um motivo razoável? Não? Não sei, mas o fato é que isso aumentou em muito os sims que ele teve. Aumentou em muito os sims que ele teve. E depois falou, não, mas vamos ver, que ele falou, porque estou com muita pressa. Daí depois mudaram, fizeram o mesmo experimento, colocando um porquê aleatório, um porquê nada a ver. Mas ele usou a palavra porquê. E mesmo assim foi maior o número de sims do que quando ele não usou a palavra porquê. Então, sempre que você quer chegar a um sim da outra pessoa, lembre-se do gatilho mental do porquê. Por que você quer aquele sim? E justifique isso. Só você utilizando a palavra porquê já vai conduzir a mais... Já vai te abrir filas, né? Portas, no caso. Já vai conduzir a mais sims, tá? Segundo gatilho mental é o gatilho mental da prova social. Então, aquele experimento nem experimento, né, gente? É coisa muito normal. Você vai num restaurante, você tem 2 restaurantes para escolher. Um que tem uma fila, um que tá cheio de gente, outro que não tem ninguém. Qual que você escolhe? Normalmente, você vai escolher o que tem, né? O que tem mais gente. Então, é o experimento básico. A mesma coisa, como que a gente usa, na nossa profissão de tributarista, como que a gente usa a prova social? Depoimento de cliente, falando, né, quando a gente está numa prospecção, olha, já atendi tantas empresas do seu nicho, gerei esse resultado. Então, você trazendo... Você deu um exemplo, né, da sua cliente, isso. Que vocês tinham um cliente em comum. Então, prova social. E tem um outro exemplo também. A gente atende o nicho de bares e restaurantes, e aí, numa cidade específica, né? Vários bares e restaurantes numa cidade específica. E os empresários de bares e restaurantes se conhecem. Então, sempre que eu fazer uma prospecção, volte ver alguém e pergunta, mas você já fez esse trabalho para outro bar e restaurante? Para quem que você já fez? Para eu saber se, né? Para aquela coisa assim, não, se você já fez para ele teve resultado, eu também vou querer. Então, isso acontece bastante. É a prova social. Por isso que depoimento faz tanto sentido. Por isso que nas redes sociais, né, a questão da autoridade, número de seguidores, às vezes faz sentido não é que seja fundamental, mas para a prova social, sim. Eu estou em dúvida de 2 profissionais. Deixa eu ver quem que tem mais depoimento, quem que tem mais gente seguindo, quem que tem mais gente engajando. Essa é a importância de vocês, quando falando na questão de se posicionar na mídia social, sempre pedirem, realizou ali um trabalho, deu certo, sempre avisa o seu cliente para dar um feedback. Independente, se for negativo, você não vai postar, né? Porque você vai estar, como é que a gente falou na questão de não ser vulnerável. Vulnerável. Isso daí não é, né? Você vai mostrar isso aí já tá sendo fraco, né? Mas assim, se ele te der um feedback negativo, use para melhorar.
Mas se for positivo, compartilhe, fale para as pessoas, coloque lá nos seus stories, no destaque. A gente tem, né, Lê, aqui no Tributarista do Futuro tem um story só de depoimentos. Então eles valem muito a pena como prova social, como esse gatilho, né? Prova social. Então eu utilizo assim aqui no TDF, no Edu, eu utilizo no TDF o Tributarista do Futuro. No Edu, utilizo no LinkedIn. Se vocês forem ver o meu LinkedIn, tem depoimentos de parceiro, de aluno, de cliente. Então, coletar depoimentos no LinkedIn é importante também para essa prova social. Avaliação do Google também, o Carlos Pinto que faz muito, né? Ele pede sempre depoimentos para dar a nota dele lá no Google. Então, quando alguém quando alguém for pesquisar o escritório dele no Google, vai ver que tem bastante gente dando depoimento. Então, a gente também tem na Amaral e Asbeck, os depoimentos, tudo é prova social, tá? Prova social que desperta esse gatilho para quem está na dúvida, olha, poxa, quem é que tem mais prova social? E daí acelera a tomada de decisão, tá? E tem o próprio gatilho da autoridade, né, gente? Então, tem o da prova social, que vamos pensar em quantidade, e tem o da autoridade. Às vezes, não é só a quantidade que funciona, né? Ou que, sei lá, que vai ser primordial. Mas a autoridade, você construir a sua autoridade. Aí sim, como eu sempre falo da construção da autoridade, escrever artigos, quando possível aparecer na imprensa, rede social com conteúdo em vídeo, com conteúdo em post. Então, todos eles... Fazer essa troca a gente fala de troca de seguidores, né? Não por conta dos seguidores, que a gente viu que ela influencia, mas não é tanto assim. Mas, por exemplo, o que a gente faz aqui na sexta-feira, a gente estava trazendo pessoas, né? É uma troca de público. Aí vocês têm como referência alguém. É uma troca de autoridade. Isso. Então, quem tem autoridade. O convidado que vem, ele vai usar da minha autoridade para enaltecer a imagem dele. E eu utilizo da autoridade do convidado para enaltecer a minha imagem também. Vocês conhecem geralmente essas pessoas, têm um apreço, conhecem a autoridade, e a gente traz aqui e pensa, olha só, ela tá com uma autoridade. E as pessoas também pensam, olha, tá com uma autoridade. Então também dá para fazer isso. É verdade. E o último gatilho, não que só existam esses, tá? Esses são os principais. O último que eu queria trazer aqui é o gatilho da escassez. Tá, esse outro gatilho, eu amo esse. Esse gatilho mental da escassez é um gatilho muito bom para acelerar a tomada de decisão, tá? Então, assim, vamos pensar no FTF. Como que a gente utiliza o gatilho mental da escassez? Tem data de abertura das matrículas e data de encerramento com vagas limitadas. Escassez. Né? Muita gente utiliza live não vai ficar salva. Gatilho da escassez, para trazer mais gente para a live. Ela não vai ficar salva, então você traz mais, as pessoas dão um jeito de estar ali naquela live porque ela não vai ficar salva, tá? Mas como que a gente pode utilizar isso no nosso cotidiano como tributarista? Então, por exemplo, quando a gente vai enviar uma proposta, a gente coloca data de validade daquela proposta. Proposta válida pelo prazo de X dias. É uma forma de gerar escassez. Outra forma de gerar escassez como tributaristas, né, na nossa atividade aqui. Se eu tiver uma limitação de atendimento, por exemplo, a minha equipe é pequena ou hoje depende muito da minha hora, eu tenho uma escassez de tempo. Então, eu posso falar para o meu potencial cliente, para o meu prospect. Olha só, se você não tomar uma decisão até amanhã, já tenho outros clientes que eu preciso atender. Então, eu preciso de um retorno seu até amanhã, porque senão eu não vou mais poder te atender para esse serviço, porque tem mais pessoas que querem. Então, você gera uma escassez também, tá? Então, pode falar, Lelê. Uma coisa que a gente fez também para o FTF, que a gente fala FTF é sempre formação de tributarista do futuro, é só para deixar mais compacto ali, né, para não ficar repetindo. Enfim, uma coisa que a gente fez, essa abertura de carrinho, e deu super certo. A gente colocou que as primeiras 50 pessoas que garantissem a sua vaga ganhariam um kit. Gente, kit babado. Aqui, ó. Lindo. Então, isso gerou muito desejo nas pessoas, que é um dos gatilhos também, né? De gerar desejo. Mas só que tem vários, né? A gente não vai falar de todos. Mas gerou uma escassez. Porque, assim, só as primeiras 50 pessoas queriam ganhar. E isso deixou mais rápido a tomada de decisão das pessoas. Entendeu?
Tudo isso quando a gente pode usar esses gatilhos aí. Então, assim, os 50 primeiros que se matricularam ganharam. Agora a gente está organizando o envio, né? E a gente já está organizando também os outros alunos, como que a gente vai fazer para os outros alunos ganharem, né, Lele? A gente vai fazer os desafios, né, do ranking para os outros ganharem também. Então, gente, essas são apenas algumas técnicas de negociação e influência, tá? Existem várias outras. Gente, agora que eu vi, já está dando 1 hora de podcast e o nosso roteiro acabou aqui. Vamos então direto para as perguntas da caixinha, Lê? Bora? Como construir com excelência marca pessoal e estratégica para o êxito na negociação e influência? Então, construir com excelência parte primeiro de você entender qual imagem você quer passar para atingir qual tipo de público. Então, aquilo que a gente falou, a importância de você saber o que você quer passar e para qual tipo de público. E aí sim, uma vez que você tem consciência disso, você vai alinhar a sua comunicação verbal e não verbal, tá? Para você poder influenciar positivamente as pessoas com o seu objetivo, que é o quê? Atrair clientes. Formar a sua carteira de clientes, tá? Então, pega tudo que a gente já falou ao longo desse podcast e implementa. Mas lembre-se sempre que a sua imagem comunica. A forma que você fala comunica, tá? Tudo comunica, não é só o seu conhecimento técnico que comunica, tá, gente? Não é só o seu conhecimento técnico. Porque se fosse, não teríamos tantos empreendedores aí que não tem um QI super elevado, né? Não são assim o suprassumo do conhecimento da técnica, tão bem sucedidos. Passo a passo eficiente para orientar o cliente em relação à importância da regularidade fiscal, sem causar medo no cliente. Veio cortado. Sim, então o passo a passo é isso que a gente falou. Comece pelos caminhos certos, né? Comece gerando a conexão, buscando ouvir mais do que já chegava vomitando no serviço, criar essa conexão, essa similaridade, o rapport. Se coloque, porque o teu objetivo, né, o nosso objetivo como tributarista é ajudar o cliente. Não é que a gente queira empurrar o nosso serviço, não, a gente está ali para auxiliar um desafio que ele tem. Porque, gente, entender a complexidade do nosso sistema tributário nacional, para nós é difícil muitas vezes, imagina para o nosso cliente. Porque os nossos clientes, os clientes de vocês, não são tributaristas, eles não vão entender o termo técnico. E isso realmente pode assustar, e vai assustar quando a gente não apresenta de uma forma clara. Então, você sempre tentar achar meios de que a sua comunicação, a sua apresentação do serviço, primeiro, tenha conexão, né? Que você tenha uma amizade ali com o cliente e consiga apresentar de um jeito claro, ele vai entender. Mesmo que ele não entenda o técnico, ele vai entender a importância, no caso, né, Lê? E tem uma técnica boa também, Aline, para você usar, que é você ouvir o seu cliente e depois fazer o reforço positivo. Tentar entender onde que está efetivamente a dor dele, ou o anseio, né, na contratação do serviço. Porque às vezes porque isso é muito natural, às vezes a gente está tão propenso a querer recepcionar o que ele fala pra gente de uma forma que a gente não confirma se o que a gente entendeu de fato é o que ele quis passar. Então sempre depois que você ouviu o seu cliente, faça o reforço positivo, no sentido, olha, então o que você está me dizendo que você se preocupa com o crescimento da sua empresa, é isso mesmo? Ah, é isso mesmo. Ah, tá. Então me fala um pouquinho mais dos seus valores, quero entender um pouquinho mais a cultura da sua empresa. Se ele coloca como uma cultura, um valor fundamental, o respeito, a ética, aí você já pode falar, então para você, respeito, ética é um valor fundamental, certo? Olha, mas então a gente está alinhado, porque a partir do momento que você se preocupa com a regularidade fiscal, você está se preocupando com a ética do seu negócio, porque o seu negócio vai estar em conformidade com a legislação, e eu posso te auxiliar. Então, assim, tenta trazer esses pontos, mas fazendo esse reforço positivo, no sentido de você fazer com que ele mesmo afirme o que ele está te dizendo. Para que daí você entre com o argumento da venda. Entendeu? Porque daí fica mais claro para ele que você está querendo auxiliá-lo a chegar no ponto que ele quer chegar. E tem uma outra técnica também, que é a coerência. Né? Então, se ele está falando que para ele um dos valores fundamentais é o respeito, é a ética, fala, poxa, mas então,
para que você seja coerente com esse seu valor, o seu negócio também tem que estar condizente com isso, certo? Então, o seu negócio também tem que estar primando por uma regularidade fiscal. Porque senão você não entendeu, porque senão ele vai estar sendo incoerente com o que ele está falando. Você não vai falar isso para ele, que ele vai estar sendo incoerente. Então, mas fala, Ele mesmo vai entender. Ele vai entender. Ajuda ele a chegar nessa mesma conclusão. Que de fato é isso. Como influenciar sem chatices, ser assertivo e prático. Eu acho que a gente já trabalhou bastante, né? A partir do momento que a gente se coloca no lugar do outro, que a gente age com empatia, que a nossa ideia é influenciar positivamente, que o foco é o outro e não nós, de forma alguma nós seremos chatos. Nós seremos chatos se a gente realmente estiver vomitando conteúdo, impondo algo, aí a gente vai ser chato. Tá? E voltando de novo naquela parte do cliente, ele entender o que você quer passar, né? Porque a gente acha chato algo que a gente não entende. Quando você vai estudar sobre um assunto que você não entende, você fica, ai, gente, o que essa pessoa tá falando? Então, trabalhar muito no jeito como uma coisa muito importante na sua oralidade. Mesmo que as soft skills, né, que a gente geralmente fala. Quando você sabe apresentar isso, de falar sobre o que você tá querendo agregar no negócio dele de um jeito certo, de um jeito que ele realmente seja firme, ele provavelmente não vai achar chato, não, né? É verdade. É verdade. Gerando ponto de conexão, gente, a empatia não tem, a conversa fica leve, fica agradável. Quando você vê que aquela reunião, aquela tá pesada, tá chata, porque tem alguma coisa errada, tá? Ou porque você não conseguiu gerar essa empatia, ou porque você tá com um pouco de receio, alguma coisa. Aí, às vezes, é melhor respirar, tentar mudar um pouco o tom. Às vezes, até tem situações de negociação que é melhor parar mesmo. Não propriamente numa prospecção, mas às vezes uma negociação. Às vezes você está numa negociação importante, principalmente às vezes na nossa carreira a gente vai auxiliar empresas na venda das empresas, na compra de ativos e tal, e são negociações importantes. Então às vezes a negociação está tão pesada que você vai ver que não vai chegar num ganha-ganha. Então às vezes é melhor parar por ali, chegar num outro momento, tá? Tem um conceito, na verdade, que é um conceito que chama BATNA. Tá? Ou batana, tem gente que fala batana, eu prefiro falar BATNA. BATNA é você chegar na melhor alternativa para fechamento de um acordo, para chegar numa negociação ganha-ganha. Então, às vezes o BATNA é preço, tá? Às vezes você tem que já pensar, quando você vai mandar uma proposta de honorários, você já tem que pensar aquele valor ali, se ele vai chegar numa margem de negociação, qual que é o melhor valor que você consegue chegar? Então, você já vai mandar um valor ok, que você vai precificar da forma correta, mas lembre-se, eu sempre ensino vocês com a margem de lucro. Né? Então, a gordurinha da margem de lucro. Qual que é a margem de lucro mínima que vocês podem chegar? Então, esse pode ser um BATNA para vocês, né? Best alternative to negotiate an agreement. Best alternative to negotiate an agreement. Então, é a melhor alternativa para chegar num acordo, tá? Ou para negociar um acordo. E é o que a gente falou para Denise, né? O pensamento lógico. Se você fala, quais são os seus valores? Meus valores é tal, tal, tal. Olha, esse serviço ele vai te ajudar tal, tal, tal. Não tem como ser mais assertivo que isso, né? Vai ser ali. Você quer isso? O meu serviço te oferece isso por esse valor. Podemos negociar? Podemos. Mas é isso. Então, realmente não vai ser chato nem... E normalmente quando o cliente ele já entendeu o valor, você já conduziu certo a negociação, ele pode até negociar o preço, mas ele vai negociar de um jeito que você sabe que não vai ser inviável o acordo, não vai ser aquela coisa, você apresenta 1.000, ele quer 100. Né? Se você apresentar 1.000, ele vem com uma contraproposta de 100, é porque você sabe que vocês não vão chegar num acordo. Ele não viu o valor, ele não enxergou. O que vai acontecer é assim, você apresentou 1.000, ele chegou com 900. Beleza, estamos fechados. Né? Então, porque você já trabalhou muito bem isso. Né? Então, você já foi colocando seu valor, você não está colocando um preço exorbitante, você sabe o que é o justo, você soube precificar corretamente, enfim. E aí, você tem uma gordurinha? Tem, mas daí é aquela gordurinha que aconteceu recentemente, a gente fechou um contrato de consultoria mensal que a gente tinha apresentado um preço, mas já tinha ido visitar o cliente, já tinha entendido o negócio dele, já tinha comentado sobre várias coisas que a gente poderia implementar na empresa dele. E a hora que veio a contraproposta, você consegue baixar 5%?
Beleza, gente, 5% tá razoável, a gente consegue, fechamos o acordo, fechamos o contrato. Então, porque a gente... A conexão entrou aí de novo. entrou conexão, porque a pré-negociação foi muito bem feita. E aí chegou ali, beleza, tinha né, a gente já estava prevendo que poderia ter uma certa negociação, sim. E também tem aqueles clientes que você coloca ali a proposta e ele aceita na hora, que é maravilhoso, porque daí você... Melhores. Que realmente ele entendeu o valor que você está agregando no negócio dele, tá? Porque a gente nunca faz a gordurinha, a gente pensa, não é uma gordurinha que a gente está colocando um preço exorbitante. Não, a gente sabe calcular o preço, a gente sabe quanto que custa o nosso serviço, né? A gente sabe o valor que a gente está agregando. A gente trabalha um pouco na margem de lucro, um pouco, para poder chegar nesse BATNA, né? Na melhor alternativa para fechar o acordo, tá? Tem mais uma agora. Essa aqui, né, Lelê? Vamos ver aqui. Da Amanda. Olha, Amanda, não sei se você está aqui, eu espero muito que você esteja, mas eu amei a sua pergunta, sério, eu amei muito. Porque assim, ó, quanto tempo que você segue a gente? Não sei se você está assistindo, mas pensa assim, se você ouvir esse podcast depois, há quanto tempo que você acompanha a gente? E você, de certo, já viu muitas lives, talvez você até esteve em algum dos eventos que a gente fez. Tá ouvindo, não tá nos vendo, Lelê? O que a Amanda tá perguntando? A importância dos vídeos. Ah, verdade. Porque esses são os que mais me dão vergonha. A Amanda tem vergonha de gravar vídeos. Isso, verdade. Tinha até esquecido, né? A gente acostumado com live. Então, Amanda, você já deve ter participado até de alguns eventos que a gente fez ao vivo. E assim, você acha que a gente hoje você estaria respondendo a caixinha da Lê se ela não tivesse compartilhado, às vezes, a vida dela no dia a dia, dos filhos, se ela não tivesse feito live, se a gente fizesse só post estático mesmo, aquele post que não é vídeo, só post, você acha que a conexão sua com a gente ia ser desse nível? Eu acho que não. Eu acho que não seria o mesmo. Então, e aí a gente vai para a parte da vergonha. Realmente, um dos maiores, se não o maior, medo das pessoas, a angústia das pessoas, tanto aqui do nosso curso FTF, quanto qualquer uma que quer criar conteúdo, é a vergonha. Mas quando a gente para pensar o que é a vergonha? A vergonha é o medo de a gente não ser valorizado, é o medo de alguém fazer chacota com a gente, né? E é o medo de errado, a gente falar alguma besteira e alguém julgar. O medo de julgar também. Da exposição, mas uma coisa, na verdade, né? O medo da nossa exposição. Isso, o medo de se expor. Ou às vezes a gente não tem costume, não é uma pessoa, que algumas pessoas realmente gostam mais de estar na parte prática. Tanto a Lê fala, né, que era um dos grandes problemas dela antes. Ela gostava muito de estar ali no pensamento estratégico, mas não ali cliente, gerar conexão com o cliente. Então, a gente tem que pensar que isso é uma coisa muito importante e que isso facilitou a sua conexão com a gente, né? E, por exemplo, quando a gente fala ali sobre influência em negociação, quando a gente começa... Isso é uma coisa para todo mundo que está assistindo e ouvindo a gente aqui. Você começou a produzir o conteúdo, o que vai acontecer? Um funil. Geralmente, isso acontece muito com pessoas que utilizavam aquele perfil para compartilhar a vida, foto da família, foto dos amigos e tal, e começa a produzir conteúdo estratégico. O que vai acontecer? Muitas pessoas vão estranhar. Muitas pessoas vão estranhar. O que vai acontecer também? Muitas pessoas vão deixar de te seguir. Ou vão começar a fazer piada, falar, virou blogueirinha, não sei o quê. Mas isso é bom, a gente tem que começar a pensar que isso é bom. Porque gera um funil. Toda a negociação e toda agora me fugiu a palavra. Deixa eu ver aqui. Influência? A influência? Influência. Então, quando você influencia, você coloca os seus valores. Quem não tem esses valores, não vai se identificar, não vai gerar conexão e logo sai. Então, isso é muito bom pra gente, né? Ainda mais pra gente que quer gerar conteúdo e conseguir os clientes. Então, sempre pense isso de uma forma positiva. Quem tirar chacota de você, quem fazer piadinha ou quem se afastar, é bom. Porque não é com essas pessoas que você quer falar. Então é uma lição aí que todo mundo pode tirar para começar a produzir conteúdo aqui nas redes. E viu, Amanda, tem agora no Instagram, principalmente, você pode fazer live privada. Você pode, por exemplo, começar a treinar com alguém que seja próximo de você. Então você pode treinar também, porque tudo é treino nessa vida, né, gente?
tudo é treino. Dá pra fazer mais já. Quanto mais você gravar vídeos, mais você fizer lives, mais vai ficando natural, tá? Então, no começo, é normal que a gente se preparar muito. É importante a preparação prévia, a gente saber do que vai falar, então estudar, ter um roteiro, saber... Por mais que possa ficar meio mecânico, meio robótico, faz parte do início, gente. Faz parte do início. Ninguém começa perfeito. Eu lá com 24 anos, a primeira vez que eu fui dar aula, foi horrível, mas assim, fez parte do processo de aprendizagem. Olha como ela está hoje, né? Então, assim, faz parte do processo de aprendizado. Você não vai começar perfeito, você precisa começar. Se prepara, faça a sua lição de casa. Se prepara, sabe o que você vai falar. Começa com vídeos curtos, você não precisa começar abrindo uma live. Né? Começa com vídeos curtos. Hoje uma aluna minha me mandou um vídeo de 2 minutinhos, acho que foi 2 minutos e alguma coisa. Ela falou, professora, pode dar uma olhadinha no meu vídeo antes de eu publicar? Para ver se ficou bom? Por quê? Porque é um receio. Mas eu tenho vários alunos que vão publicando. Ó, eu sempre falo do exemplo da Maitê. Maitê tá... Da Maitê, ótimo. Porque ela foi perdendo medo, entendeu? Talvez ela já, por natureza, não fosse tão introspectiva e tão tímida. Mas, com certeza, o primeiro vídeo dela não foi tão bom quanto ela está fazendo hoje, porque ela está fazendo com a experiência e vai gerando conexão, vai gerando, vai atraindo pessoas para se conectar com você e, de repente, contratar os seus serviços. Então, é importante, eu diria hoje que é fundamental os vídeos, até porque mostra quem você é de fato. Um post escrito não necessariamente pode ter sido escrito por você. Um post escrito não mostra quem é você de fato. Agora, um vídeo que você está falando, que você está gesticulando, que você está utilizando o português ou a tua linguagem, mostra quem você é. Então, te mostra... E é onde você vai conseguir passar... onde a gente vai conseguir passar... Eu sou uma pessoa informal, eu sou uma pessoa mais formal, eu sou mais tímido. Mesmo que você seja uma pessoa tímida, sabia que isso conecta? Você não precisa ser ali o cheguei, pra se conectar. Eu não sou uma pessoa extrovertida, de verdade. Eu não sou uma pessoa tímida, mas eu não sou uma pessoa extrovertida. Eu sou uma pessoa que me comunica, aprendi a me comunicar. Mas eu sou curitibana, né? De natureza, os curitibanos... A gente vê por aí, né? Eu sou curitibana. Então, é engraçado, eu fico muito bem, assim, entre amigos, mas uma roda de estranhos eu não entro no meio, entendeu? Eu sou curitibana. E tem várias pessoas que eu acompanho aqui que falam que começaram assim, ou que às vezes, de tanto treino, ficou algo natural, que elas não são. A própria Duda, que a gente é aluna dela, a Duda Vieira. A Duda ensina muito sobre formação de autoridade, conexão em redes sociais e tal. E eu sou aluna da Duda, sou aluna da comunidade da Duda, sou aluna da mentoria da Duda, enfim. E a Duda fala muito isso. Fala, gente, às vezes o meu pai vem falar que pessoa é essa que está nas redes sociais que não é essa pessoa com quem eu convivo? Ela fala, tão diferente que ela é nas redes sociais, porque ela falou, ali para o ambiente tá tudo certo. Eu tava acompanhando a Grazi também, a Grazi do Fiscal na Real, e até convidei a Grazi para ver o podcast. Ela já confirmou a presença. Semana que vem a Grazi vai estar aqui. E a Grazi também estava falando nos stories dela, falou, gente, eu sou extremamente tímida. Eu só consigo gravar stories se não tiver ninguém perto de mim. Se tiver alguém perto, eu não consigo, porque eu sou uma pessoa tímida. Então, o fato de ser tímido também não é um empecilho, porque tudo é treino. Tá? Tudo é treino. E quanto mais a gente vai treinando, mais vai ficando natural. Mas que é importante, é fundamental. Até vou lembrar, semana que vem, Lelê, vamos perguntar para a Grazi sobre... Vamos falar sobre isso, vamos falar. A gente vai falar na semana que vem sobre... Agora esqueci. Não lembro. Mas não lembro, você sabia que não sei se tu acompanha tanto os stories dela, mas a Ana Georges, né? Que fala. Ela também é introvertida. E é muito engraçado que, gente, vou falar pra vocês, até os extrovertidos têm alguma dificuldade. Eu digo assim, eu me identifico com uma pessoa bem extrovertida, assim, eu chego, já converso, faço amizade, mas mesmo assim, eu tenho as minhas travas. A dos stories. Gente, eu tinha muito medo de gravar stories. Eu abri esses dias ali um empreendimento, eu tinha que gravar stories. Eu fiquei assim, tremendo. A primeira vez, gente, que vergonheira. Procurem lá, procurem. A primeira vez que eu fui fazer esse podcast, meu coração, assim, tava no chão já.
E teve uma hora que simplesmente eu tava falando, e eu tenho um problema de esquecer as coisas, mesmo quando eu tô falando. Eu simplesmente tava falando e falei, Lê, eu esqueci o que eu ia falar. Simplesmente eu esqueci. Apagou, deu o famoso apagão, deu branco. Ah, deu branco. E é sobre isso, e tá tudo bem, entendeu? Então é tudo coisa que a gente vai nos tornando melhor diante do tempo e com a prática. Tudo é prática, né? Isso. E eu acho que assim nós finalizamos esse episódio. Finalizamos. Pessoal, olha só, então relembrando, o episódio ele vai na quinta-feira, ele é disponibilizado nas plataformas de podcast, não esqueçam, tá? Quem entrou aqui na live mais tarde, depois pode acompanhar conteúdo muito bom, importantíssimo para todos, ok? E eu queria fazer, utilizando nossas técnicas de influência e negociação, eu já quero te dar eu quero aqui trazer um outro gatilho mental que eu não comentei antes, mas eu quero prática esse gatilho mental com vocês, que é o gatilho mental da antecipação. É o gatilho mental da antecipação, porque esse BPT Educação não para, gente, não para. E nós estamos no mês de novembro. O mês de novembro, além de ser o mês, o novembro azul, é o mês do quê? Black Friday, Brasil! Black Friday! Black Friday, né? Black Friday. Mês de novembro é mês de Black Friday. E nós não fizemos Black Friday em 2020, mas vamos fazer Black Friday em 2021. Então, já vou deixar a antecipação aqui para vocês. Vocês vão ter novidades. Aqui tá, para quem for ver o vídeo, já quando ele estiver editadinho nas plataformas de áudio e no YouTube, já vai ter o link para vocês poderem participar da Black Friday. A Black Friday desse ano vai ser voltada à nossa comunidade tributarista do futuro. Para quem não conhece a comunidade, é um grupo de networking com acompanhamento de Letícia Amaral e mais 3 professores do BPT Educação, em que nós temos... Os professores, gente. Os professores. E além disso, nós temos aulas quinzenais lá sobre temas variados de negociação, de vendas, de prospecção, de marketing, de conteúdo técnico, né, relacionado aos 4 serviços de alto valor agregado do tributarista do futuro. Então, é um ambiente em que todos os tributaristas do futuro deveriam estar, tá? Principalmente aqueles que estão já na jornada do tributarista do futuro. E a gente vai fazer Black Friday da comunidade, então queremos ver novos membros da comunidade adentrando. Então é um momento que você estava aí esperando para entrar na comunidade, vai ser a Black Friday do IBPT Educação, tá bom? Então já deixa aí, acompanhem-nos, tá? Acompanhem principalmente o perfil do IBPT Educação nas redes sociais, em especial no Instagram, que é o Educação, é o ibpt.educacau, né? ibpt.educacau. Esse que eu estou na live, aliás. Entrei com o perfil, a Lelê sempre entra pelo perfil do BPT Educação. Então acompanhem que nós vamos trazer novidades. Vamos fazer a Black Friday do IBPT Educação. Gente, não, imagina vocês estão lá, principalmente vocês agora que adquiriram o FTF, né? Novos alunos aí, terem um canal no Facebook, uma comunidade privada, aonde qualquer hora, eu tive uma dúvida meia-noite, você pode mandar meia-noite a sua dúvida que até em 24 horas a gente responde. A gente não, os 4 professores mentores, gente. E assim, né, tem ranking, vocês vão ver lá que tem um jeito de participar na comunidade, que no outro mês, quando vira o mês, você pode ganhar ainda brindes, gente. Ai, muito bom. Não, e acompanhe. Os alunos têm formado muita autoridade por estar dentro da comunidade. Então, por quê? Porque a gente abre a possibilidade dos alunos darem aulas, e isso é uma porta de entrada para você se soltar, para você aprender, porque você dá aula junto, né, para os outros membros da comunidade. Sim, para os colegas, né? Dá aula para os colegas. Por exemplo, a Jaque, que estava na comunidade, depois abriu a mentoria dela, então está dando mentoria. A Helena, também da comunidade. A Helena e a Fernanda Koifman agora abriram empresa de cursos, de treinamentos na área tributária. Então também é maravilhoso. Cara, e toda autoridade, gente, mas eu vou virar professor, não é esse o objetivo. Também o fato de você ter autoridade, você atrai clientes também, tá? Você atrai clientes para o seu negócio como tributarista. Então, o Daniel Silos, que começou como aluno do PT Educação, é um dos professores, hoje está lá na comunidade. Então, é um ambiente muito propenso para você construir a sua autoridade, para você escolher os seus parceiros de negócio, para você tirar as suas dúvidas de campo de batalha. Então, é fundamental
para quem realmente quer dar um passo a mais na sua jornada como tributarista de inteligência de negócios, ou não propriamente, né? Às vezes você não quer usar a parte da inteligência de negócios, o que para mim eu acho que a gente não consegue dissociar, mas o seu tributarista normal, o advogado tributarista, é um ambiente para você também, tá bom? Então é isso, Lelê. Beijo aí. É isso, gente. Obrigadão por todos que acompanharam a gente. Sabem, né, que ao vivo aqui com perguntas e erros de gravação e olhando a gente ao vivo, que é diferente, toda sexta-feira, 1 hora. Beijão. Gente, tchau. Tchau, tchau.